No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre um aspecto bem específico do suporte ao luto, que é a primeira sessão. A primeira sessão com o enlutado. Ai, Ana, por quê? Por que que você quer falar disso? Porque o que que eu percebo? Eu percebo muitas vezes uma dificuldade da pessoa que vivencia ali, que está vivendo talvez a maior crise da vida dela, ao perder alguém significativo, para perder algo muito significativo na sua vida. Eu percebo que há muitas barreiras, inclusive barreiras sociais, para essa busca por cuidado. Eu não vou nem problematizar aqui a busca por psicoterapia, que muitas pessoas têm resistência, né, que não querem ser consideradas como problemáticas ou difíceis ou com algum transtorno por procurar ajuda. Não vou nem problematizar esse lado da psicologia. Mas para o enlutado em si, muitas vezes é um desafio emocional mesmo, ou até de energia, fazer esse movimento de buscar ajuda. Então, a primeira sessão que o enlutado vai ter com você, profissional, ela deve ser acolhedora e trazer uma eficácia para que o enlutado perceba que esse é um espaço seguro de cuidado e que ele possa ter maior adesão ao acompanhamento. Eu sei que hoje, nesse mundo digital, enfim, se falou muito sobre encher a agenda, lotar a agenda, técnicas e mil e uma estratégias para você lotar a sua agenda. Enfim, eu já vou dizer aqui que, a princípio, eu não concordo, eu não acho que a gente deve lotar a agenda, até porque eu entendo que uma base, uma parte do tripé aí do cuidado é o nosso autocuidado, tá? Então, enfim, o que é lotar a agenda? Tudo bem, se você me disser que lotar a agenda é ter X atendimentos na semana com espaço de estudo, de supervisão, de autocuidado para completar, tudo bem, né? Mas a gente deve ter cuidado com essas promessas, com esses aspectos que a gente vê por aí. Enfim, mas essa primeira sessão acaba sendo um momento, sim, do primeiro impacto da psicoterapia. Então, eu costumo trabalhar com a ideia de um início, meio e fim em um atendimento. A gente precisa receber esse resultado, mas a gente precisa também oferecer aí uma intervenção para que essa sessão, né, ele saia com essa sensação de que é um espaço seguro, que é um espaço de cuidado. E aí a gente precisa contextualizar, né? Luto é tabu, a gente tem um silêncio na sociedade e um silêncio também na nossa formação profissional. Posso ser repetitiva? Posso, falo isso direto. Mas sim, é porque eu levanto aqui muitos desafios no cuidado do luto, e não é que eu esteja jogando pedra em ninguém. Eu entendo que a formação da psicologia, né, do psicólogo, ela é generalista, né? Ela vai passar por questões e a gente precisa correr atrás depois e aprofundar. Mas eu entendo também que o luto deveria aparecer, porque ele é muito frequente na nossa prática profissional, seja qual for o cenário. Então, como a gente tem essa insegurança muitas vezes, essa falta de técnica, de teoria, de base ali para intervenção, a gente acaba se esbarrando com o quê? Com medo, com insegurança, com desconforto, ao ouvir uma história significativa de luto. A gente tem medo de não saber o que falar, de não saber como conduzir, da gente se emocionar, de tocar na nossa própria dor. E isso gera, gente, ansiedade. Muitas vezes o próprio psicólogo fica ali ansioso e inquieto na sessão, tem dificuldade de sustentar um silêncio, fica puxando conversa, fica trazendo elementos, porque é difícil respeitar muitas vezes o tempo do paciente. Então, esse primeiro contato, a gente precisa, sim, trabalhar principalmente com o que mais o paciente procura, que é um espaço de reconhecimento e validação, um espaço acolhedor para que ele possa abordar a sua dor sem ser julgado. E que sim, muitas vezes ele é julgado pela família, pelos amigos, por quem está ao redor, pela própria sociedade, que coloca muitas regras sociais no luto, né?
da forma como você precisa agir, como você precisa responder, como você pode se comportar ou não pode se comportar, em que medida o choro pode aparecer ou não pode aparecer, o quanto você deve seguir sua vida. Então, nós temos muitas regras sociais, muitas, e que trazem aí muitas vezes um peso para quem está vivendo essa experiência. Então, esse primeiro contato com a psicoterapia precisa abrir espaço, sem julgamento, sem trazer fórmulas mágicas, respostas prontas, tempo para viver o luto, né? Colocar ali uma linha de chegada, uma linha de partida, enfim, a gente precisa construir esse espaço seguro para que o paciente montado queira retornar e queira continuar o acompanhamento, queira ser cuidado, ou se sinta, se permita ser cuidado, né? Às vezes não é só querer, a gente sabe que se a gente vai estudar aí, que é o que eu sempre falo, luta sobre o enlutado. Quando a gente mergulha em quem é um enlutado, a gente vai encontrar diversas outras barreiras para esse cuidado e para a adesão ao acompanhamento. Mas, enfim, a gente faz a nossa parte nesse primeiro cuidado, inclusive de conhecer quem é esse enlutado. Então, há diversas questões envolvidas na adesão ao acompanhamento, eu sei. Mas, por exemplo, o próprio padrão de funcionamento do paciente em luto e fatores externos podem interferir. E como é que eu posso conduzir? Como é que eu posso facilitar essa experiência do paciente em luto? A gente deve, de uma maneira geral, né, trazendo aqui algumas orientações gerais, a gente deve ter o uso de uma linguagem corporal aberta e acolhedora. Por isso que eu falo que é muito, muito, muito importante o autocuidado, o autoconhecimento, porque muitas vezes o julgamento não vai vir numa frase, mas vai vir na sua expressão, no corpo que tensiona, que cruza os braços, que, ou seja, acontece, né, que o olho enche de lágrima, que você fica tenso, você não sabe como responder, você desvia o olhar. Gente, é isso, a linguagem não é só o que a gente fala, né? O nosso corpo fala também. Por isso que, quando eu ressaltei aqui a ansiedade, a inquietação, a angústia ali, ao lidar com o paciente enlutado, a gente precisa também considerar como o nosso corpo vai reagir, tá? A gente precisa ter uma escuta ativa e a gente precisa validar os sentimentos do paciente. A gente precisa ter muito cuidado com o julgamento, porque, sim, na vivência de um luto, a sociedade já julga demais. A gente precisa demonstrar compreensão e respeito pelo tempo de luto do paciente. O luto, ele é um processo completamente singular, individual, e cada um vai reagir de uma forma e vai ter um tempo de processamento. O nosso trabalho é, sim, avaliar e identificar que tempo é esse, quais são as barreiras, quais são os desafios, para que a gente possa estabelecer metas terapêuticas ali de ajudar o paciente a lidar com isso. Porque são diversas as reações, gente, assim, a gente fala, né, que o luto ele é multidimensional, não é só tristeza e saudade. Ele se expressa em todas as dimensões, espiritual, cognitiva, física, social, e emocional, né? Enfim, a gente trabalha aí com várias emoções. E a gente precisa, numa primeira sessão, reconhecer isso, identificar, validar, entender, inclusive para a gente estudar o caso, para a gente estabelecer ali as metas terapêuticas e de qual forma a gente pode ajudar e contribuir, a gente precisa, antes de qualquer coisa, identificar de que luta a gente está falando, quais são as perdas primárias, secundárias, terciárias, e a gente precisa reconhecer como esse luto se expressa, tá? Qual é, quais são as dores, quais são as expressões, qual é a forma que esse lutado reage a essa experiência. Isso ajuda demais. Na primeira sessão, a gente compreender que cenário é esse, até para a gente poder dar um feedback no final da sessão. Isso eu queria terminar esse vídeo falando sobre isso, assim, de abrir esse espaço, da gente reconhecer esse luto, validar as expressões desse luto e permitir
que o paciente fale sem julgamento, expresse sem julgamento. E a partir daí, a gente pode sim oferecer minimamente uma psicoeducação, falar sobre o que é o luto, falar sobre a complexidade dessa experiência, falar sobre as diversas dimensões e reações e que tudo bem se sentir dessa maneira. Abrir o espaço para que ele traga as maiores dificuldades e que a partir daí a gente possa reconhecer e oferecer, olha, neste espaço aqui, o meu objetivo é oferecer cuidado para a sua dor. Muitas vezes a gente vai sim quebrar alguns mitos de superação, de ser forte, de acabar com essa dor. E através da psicoeducação a gente consegue sim trazer para o paciente possibilidades de vivência, para que ele saia dessa sessão com uma esperança. Não é uma esperança de superar o luto, de acabar com a dor, mas uma esperança de ser cuidado, de não estar sozinho nessa caminhada que sim, traz muitos desafios. O que você acrescentaria? O que é importante para você na primeira sessão, de acordo com a sua abordagem, de acordo com a sua formação, de acordo com a sua experiência clínica? Vou adorar saber. Me traz aqui nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo.